Olá a todos. Hoje vamos ter 5 minutos de esperança um pouco diferentes daquilo que é usual. Sendo hoje o Dia Nacional dos Centros Históricos, vou-vos convidar a fazer uma viagem pela história e pela evolução urbanística da cidade de Peniche, com destaque para os seus dois núcleos históricos, Peniche de Cima e Peniche de Baixo. Espero que gostem. Fiquem a casa. Vamos começar a nossa breve viagem pela evolução histórica da malha urbana de Peniche com uma planta de 1641. Esta planta apresenta um projeto de construção de uma muralha para a defesa da então vila de Peniche e do seu importante porto de pesca e comercial. Estamos na ressaca da restauração da independência face à coroa espanhola, que se dá em 1640, em que a prioridade era a defesa das fronteiras terrestres e marítimas. O nosso rei, D. João IV, encarrega um dos seus mais notáveis engenheiros militares, de nome João Gilot, de delinear a defesa deste território, referido na documentação da época como a principal chave do reino da parte do mar. Este projeto, de linha amuralhada, acaba por não ser executado. Aliás, a muralha e o fosso que hoje conhecemos são substancialmente diferentes no seu formato e até na sua extensão. Voltando a esta planta, gostaria de salientar algumas particularidades. Em primeiro lugar, tratando de uma planta de projeto, produzida antes da construção das muralhas de Peniche, ela permite-nos observar o povoamento e o urbanismo da vila de Peniche, anterior à construção do pano amuralhado. Outro aspecto que gostaria de destacar nesta planta diz respeito à representação, não de um, mas de dois núcleos urbanos. A norte, encontramos um núcleo mais pequeno, identificado na documentação da época como Peniche de Cima ou Peniche o Velho, e a sul, uma povoação distinta, de maior dimensão, designada por Peniche de Baixo, Ribeira ou simplesmente Peniche. Na zona de Peniche de Baixo, é possível perceber a existência de um braço de mar que se prolonga a partir do porto até o interior da povoação. Essa presença permitirá explicar a designação de Ribeira, com a qual este núcleo urbano é identificado em diversos documentos do século XVI. Este topónimo chegou até hoje, identificando o nosso antigo porto de pesca, a Ribeira. Dando um salto no tempo, conseguimos ver nesta planta de 1820, agora de forma mais clara, a presença dos dois núcleos urbanos, Peniche de Cima e Peniche de Baixo. O núcleo de Peniche de Cima é claramente o mais antigo. Encontramos a sua origem ainda na época romana. Com efeito, nos últimos anos foram identificados na zona envolvente a escola secundária vários vestígios dessa ocupação romana, que nos permitem perceber que há 2000 anos os romanos instalaram-se neste território com o objetivo de pescar e produzir conservas de peixe. Portanto, não será de estranhar que durante o século XV e durante as primeiras décadas do século XVI o principal núcleo de povoamento fosse precisamente Peniche de Cima. Marco importante na afirmação desta povoação é a criação em 1516 da freguesia de Santa Maria da Ajuda de Peniche, que está na base da atual freguesia de Peniche. Apesar de se tratar de uma jurisdição de natureza religiosa, ela marca uma certa autonomia de Peniche face à vila de Atouguia, que era, efetivamente, a sede do concelho. Este núcleo teria a sua atividade centrada na pesca. Olhando agora para Peniche de Baixo, este núcleo ganha ao longo do século XVI uma grande notoriedade, beneficiando da presença de um bom porto que possibilitava uma rentável atividade pescatória e receitas aduaneiras consideráveis. É esta pujança económica que permitirá, em 1609, a elevação de Peniche, a vila e sede de concelho, ou, por exemplo, a construção da imponente Igreja de São Pedro. Neste núcleo, a estrutura social parece ser mais diversificada. É aí que estão os órgãos do poder administrativo, régio, caso da alfândega ou da Casa da Dávola, e municipal, caso da Câmara Municipal. Mas também encontramos aí representado o poder eclesiástico e militar,
salientando-se a presença de uma guarnição permanente na fortaleza. Esta nobreza administrativa e militar reside em Peniche de Baixo, existindo ainda hoje algumas destas casas de tipo solar associadas a algumas destas famílias tradicionais. Em Peniche de Baixo encontramos também inúmeras profissões: tanoeiros, ferreiros, carpinteiros, padres, militares e, claro está, profissionais ligados à faina, armadores, mestres de pesca e marítimos. Para além destas profissões, surgem também mencionados nos censos um elevado número de taberneiros. Na verdade, em Peniche existiram sempre muitas tabernas que serviam o tradicional vinho branco de Peniche, com um elevado teor alcoólico. Desses tempos restam ainda os nossos tradicionais muros de pedra solta, construídos para proteger as vinhas da salgada brisa marinha. Está na hora de voltarmos à nossa planta de 1820. Para além dos dois núcleos de Peniche de Cima e de Baixo, salta-nos à vista o facto da malha urbana abarcar apenas uma pequena área do território da península, numa realidade que se irá manter até meados do século XX. Mas como é que esses dois núcleos evoluíram até a realidade urbana que hoje todos conhecemos? Com as primeiras décadas do século passado, vamos assistir à instalação, em particular em Peniche de Cima, de um conjunto de fábricas de produção de conservas. Esta atividade industrial terá um impacto substancial na estrutura social da vila e na estruturação da malha urbana. Nesta planta, de 1938, identificam-se várias destas fábricas: a Fábrica Algarve Exportador, a Fábrica de Santo António, a Fábrica de São Martinho de La Paloma, conhecida também como Fábrica do Alemão, onde hoje está instalada a Escola Secundária de Peniche, e a Sociedade de Conservas de Peixe, conhecida popularmente por Macedónia, onde hoje existem os edifícios da Fábrica Ramírez. Estas unidades fabris e respectivos bairros operários, construídos para albergar as famílias provenientes do Algarve que vieram trabalhar nesta indústria, e os outros bairros de natureza social, como o bairro dos Pescadores ou do Calvário, ampliaram consideravelmente a extensão deste núcleo urbano. Igual fenómeno ocorre em Peniche de Baixo, com a progressiva instalação para norte e oeste, a partir da década de 1910, de vários equipamentos públicos, caso da Escola número 1, a Escola Velha, do Mercado Municipal, da Central Elétrica ou do Depósito de Água Elevado de Santana. Estes novos equipamentos alargam a malha urbana, ocupando os antigos terrenos agrícolas, as chamadas fazendas. Ora, em meados do século XX, o desenho urbanístico de Peniche tinha dois desafios pela frente. Por um lado, havia a necessidade de unir os dois núcleos tradicionais, unificando a vila, e por outro, delinear os moldes da futura expansão urbanística para o oeste. Em 1943, Paulino Montes, um reconhecido arquiteto e urbanista com raízes familiares na região, desenvolve para a Câmara Municipal de Peniche um plano de urbanização para a Península de Peniche. Deste trabalho, sai a proposta de amplas avenidas que rasgariam a vila no sentido este-oeste, em direção à zona dos Remédios, bem como uma ampla praça onde estariam os principais equipamentos públicos: a Câmara Municipal, o Mercado Municipal, o Tribunal. Apesar deste plano não ter sido realizado, o que é certo é que o mesmo moldou a ação de várias gerações de decisores camarários. Reflexo deste plano são as atuais avenidas Paulo VI e Arquiteto Paulino Montes, ou a atual localização do Tribunal de Peniche. A nossa viagem está a terminar. Ao longo da segunda metade do século XX, a vila continuará a expandir-se, alargando a sua malha urbana. É elevada à cidade em 1987. Hoje, a cidade de Peniche expande-se pela quase totalidade da península, mas nos seus núcleos históricos de Peniche de Cima e de Peniche de Baixo continua a pulsar o coração de uma cidade e de uma comunidade umbilicalmente ligada ao mar.